Bom dia, pessoal. Vamos revisar aqui as operações com os radicais, né? Um dos tópicos, porque tem vários tópicos, né? Um dos tópicos que no caso é a adição e subtração de radicais, né? Nesta questão, que ela pede simplifique A e B, esses dois tipos de expressões com radicais. Então, como que eu faço as continhas aqui? No primeiro caso, olha, eu não consigo calcular a raiz de 2, né? Ela não é exata, ela existe, mas não é exata. Então nós não calculamos. Mas a gente consegue simplificar isso daqui. Olha, eu tenho 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. É como se fosse uma situação desse tipo, olha. Imagina que eu tenho 6x mais 2x menos 5x. Quem é o x? Eu não sei. Mas eu sei que eu posso somar 6x com mais 2, que vai dar 8x. E 8, quando eu tirar 5, me sobram 3x. Certo? Isso eu sei muito bem que eu posso fazer. Né? Aqui a ideia é a mesma. Então eu tenho 6 raízes de 2. Com mais 2 raízes de 2, olha, 6 mais 2, 6 com 2, 6, 7, 8. 8 raízes de 2. E aí eu vou tirar 5 raízes de 2. Se eu tenho 8 e eu vou tirar 5, vai me sobrar 8 tira 5, 3 raiz de 2. Ok? Professor, não tem como calcular a raiz de 2? Ela não é exata, portanto a gente para por aqui. O importante é que a gente simplificou, como foi pedido. Agora o problema é no item B. Porque, olha, raiz de 50, raiz de 18, raiz de 2 não são termos semelhantes, como o x, tá vendo? 6x, 2x, menos 5x. Que eu posso operar tranquilamente. 6 mais 2, 8, tira 5, 3. Então eu vou precisar simplificar isso. Para simplificar, eu vou usar, né? Eu vou lançar mão aqui das propriedades dos radicais. Especificamente desta daqui, olha. Se eu tenho a raiz de um número A vezes a raiz de um número B, eu posso conservar o radical e multiplicar quem está dentro. A vezes B. Claro que eles têm que ter o mesmo índice. Então, a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B é a raiz enésima de A vezes B. Serve o contrário também, né? Então, se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, eu posso separar em duas raízes. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Você fala, bom, ok, professor, eu sei que eu posso, mas um exemplo onde eu uso isso. Então, por exemplo, vamos pensar um exemplo legal aqui, olha. Imagina que eu tenho a raiz de 2 vezes a raiz de 18. Olha, a raiz de 2 não é exata, a raiz de 18 não é exata. Mas, como eu posso conservar e multiplicar, 2 vezes 18 dá 36. E a minha vida se resolveu, porque a raiz de 36 é exata, dá 6. Então, é pensando nisso que eu vou aplicar nesse exercício, ok? Então, vamos a ele. Por exemplo, olha, 50. O que eu faço? 50 não tem a raiz exata, mas eu posso decompor o 50. E é isso que eu vou fazer. Vamos nessa? Se eu decompor o 50, olha aqui, acompanha comigo. Então, 50, decompõe em fatores primos, divide por 2, dá 25, né? Aí depois por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Olha, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 é 5. Ou 2 vezes 5 vezes 5 é 25. E 25 tem raiz. Então eu posso, ao invés de 50, escrever como a raiz de 25 vezes 2. Porque 2 vezes 25 dá 50. A ideia é a mesma no caso da raiz de 18. Olha o 18. Se eu decompor, divide por 2, dá 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Mas o mais importante é que, olha, 3 vezes 3, 9 tem raiz. Então, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. E 9 tem raiz. Então, eu venho aqui, ao invés de 18, eu escrevo 9 vezes 2. Por quê? Porque o 9 tem raiz. Tá? E aqui, o 2 não dá para decompor, eu apenas copio. Tá? Bom, como a gente sabe, podemos fazer o quê? Separar em duas raízes, né? Então, a raiz de 50 é a raiz de 25 vezes 2. Ou a raiz de 25 vezes a raiz de 2. Mais 4 vezes.
Raiz de 9 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes a raiz de 2. E aqui eu só copio, certo? Apenas copio. Continuando, raiz de 25, 5. Raiz de 2, copia, porque não dá para calcular. 4 vezes. Raiz de 9, 3. Raiz de 2, copia, porque não dá para calcular. E o restante, copio, porque não tem como calcular. Para finalizar, olha aqui, eu tenho uma multiplicação. Então, 3 vezes 4, 12 raiz de 2. O restante, paciência para copiar, né? Porque não tem mais nada a fazer. Paciência para copiar. E, finalmente, eu consigo concluir minha conta. Bom, como assim? Eu tenho 5 raiz de 2 com mais 12. 5 mais 12 são 17 raiz de 2. Se eu tirar 6 raiz de 2, 17. Se eu tirar 6, me sobram 11 raiz de 2. Ok? É como se fosse 17x tirando 6x. Me sobra 11x. Certo, amigos? Muito obrigado. Até a próxima.